mais uma vez boa noite aí, ó. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 12, versículo 1, aonde Jesus fala que Ele é o Senhor do sábado, no cabeçalho da minha Bíblia, né? Acharam, né? Sim. Deu tempo? Começamos então. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes eram lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aqui a palavra está dizendo que Jesus e os seus discípulos passaram pelos campos, e como eles estavam com fome, eles começaram a colher das espigas para comer, dessas espigas, né, dessa comida que tinha ali no campo. Os fariseus eram os que naquele tempo da doutrina, né, que eram da tempo da lei e estavam doutrinados na lei. Então, para eles, o que o Jesus e os discípulos estavam fazendo era pecado, porque naquele tempo o sábado era guardado como mandamento, né? Guardar o sábado, né, para descanso, né? Era mandamento. Os fariseus então questionaram Jesus por ele e os discípulos estar fazendo isso aí. Foi Jesus questionado a parte disso aí. Aí Jesus lembrou esses fariseus, esses do tempo da lei, né? Do tempo da lei, que Davi, como era da lei, né? Entrou também, se o pessoal acompanhou a história de Davi, sabe que Davi entrou com fome lá no templo, ele e os soldados dele, quando ele estava fugindo, né? De Saul, se eu não me engano, ele estava fugindo de Saul. Ele estava com fome e entrou lá e comeu do pão que estava lá dentro do templo. Só que aqui também falam que os próprios sacerdotes, eles violavam a lei e se achavam impunes disso. Porque esse sábado era feito de descanso, eles não podiam nem ir no templo. Que está falando aqui que nem no templo eles podiam ir. Fala aqui que não lestes a lei dos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado? Os sacerdotes no templo violam o sábado, então eles não podiam nem ir no templo, porque estavam violando o sábado. Eles tinham que ficar na casa deles, não fazer nada, vamos dizer, de barriga para o alto, de perna para o ar, né? Barriga para o alto, não, perna para o ar, sem fazer nada. Então, e eles ainda dizem que os sacerdotes, além de violar o sábado, eles ficavam sem culpa. Daí Jesus estava falando: Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Ali estava quem era maior que o templo, vamos dizer, o templo dos sacerdotes, né? Jesus era maior que o templo, ele estava dizendo dele mesmo, ele é maior que o templo. Isso, obviamente, é verdade, ele é maior que o templo. E também ele diz aqui: Mas se soubesseis o que significa, né? O que isso significa, se a gente soubesse o que isso significa, ou vamos dizer, ou se eles naquele tempo soubessem o que isso significava, né, que Jesus estava falando, né, porque aquele povo ali, eles viviam na lei. Jesus é o início
da igreja primitiva. Jesus é o início da igreja primitiva. Essa igreja que está sendo formada pelo pastor Maico. Essa igreja é o início de Jesus, no caso. Misericórdia quero. Jesus falando que ele quer misericórdia e não holocausto. Ele quer misericórdia e não holocaustos. Holocaustos é sacrifícios, é uma coisa, né? Não terias condenados inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então a gente não pode condenar alguém que trabalha no sábado, ou alguém que faz alguma coisa no sábado, ou alguém que, né, deixa de fazer alguma coisa no sábado, porque Jesus é o Senhor do sábado. Jesus, ele não veio para abolir a lei, como eu disse já uma vez. Ele veio para cumprir. Ele não veio para tirar, veio para acrescentar. Onde que ele acrescentou? Está aqui, ó. Ele acrescentou que ele é o Senhor do sábado. Então, o sábado nós podemos usar o sábado para trabalhar, para fazer as nossas coisas normais que a gente faz no dia a dia. E, né? Jesus deixou bem claro isso. Então, para nós, né? Eu quero que vocês abram também a Bíblia lá em João, Evangelho, né, de João, capítulo 2. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, se eu não me engano, né? O João é o último do Evangelho, né? Os 4 livros, se eu não me engano. Acharam, João? Lá no capítulo 2 de João, eu vou falar sobre as bodas em Caná da Galileia. As bodas eram um casamento de alguém onde que Jesus foi convidado junto com a mãe e os discípulos, né? Eu vou ler de extenso e depois eu vou dar uma explicação básica, né, do que eu vou ler. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, né? No caso, Jesus dizendo para a mãe: mulher, nem chamou de mãe, ele chamou de mulher ainda, né? Que tenho eu contigo? Numa pergunta, né? Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, deve ser metros, né? Jesus lhes disse: encheis de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que levaram sabiam, né? O servente que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardasses o bom vinho até agora. Como este deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. O que eu quero dizer nesse trecho desse capítulo? Ali fala sobre o vinho transformado em água. Fala que o noivo primeiro dava o vinho ruim para guardar o bom, né? Sempre era tomado o bom para depois vinho ruim, né? No caso, eles tomaram o vinho que eles tinham e Jesus transformou a água em vinho que era o bom. Mas o fato não é o Jesus ter transformado a água em vinho. É o que nós temos que fazer no dia de hoje, que pouca gente faz.
A própria mãe de Jesus, aqui, nesse capítulo, aqui nesse pedaço que eu acabei de ler, a própria mãe de Jesus, ela deixa bem claro o que nós devemos fazer. O que muita gente não faz. Hoje em dia, eles dão mais voto a uma Nossa Senhora, a um São Pedro, a São Judas, a um santo qualquer, ou vamos se dizer a uma corrente, né? Vão se ajoelhar 7 dias para o Vale do Sal, 7 dias para isso, para aquilo lá. Muitas coisas em vão, né? Aqui a mãe de Jesus, ela deixa bem claro o que é para nós fazer e nós temos que fazer. Aqui ela diz aqui no versículo 4, no versículo 4, deixa eu ver, tendo acabado o vinho. Isso, aqui no 5. A mãe de Jesus falando aos serventes. No caso, os serventes hoje somos nós. Hoje nós somos serventes. Os que é para servir Jesus. Faça tudo o que ele disser. De Mateus ao Apocalipse, né? Jesus disse tudo o que é para nós fazer. Só que pouca gente segue o que Jesus mandou fazer. Jesus é a igreja primitiva. Jesus é a igreja onde o pastor Mike está querendo chegar com a gente. Nessa igreja. A igreja de antigamente era aquela igreja que seguia Jesus, fortemente seguia Jesus, onde os princípios foram desviados a encher a igreja de gente para ter lucro, né? Para ter dinheiro. Por quê? Porque eu digo por quê? Por que uma pessoa precisa ter milhões na conta? Ser milionário. Quando ainda dizem, pastor, o senhor é o mais rico do Brasil. Aí ele diz, não, eu sou o mais rico do mundo. Mas por que isso? Jesus veio sem nada. Jesus morreu sem nada. Tá certo que nós não precisamos viver uma vida desgraçada, porque diz ali que se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não seriam acrescentadas e vão ser acrescentadas. Mas a gente fazer o que a mãe de Jesus disse para a gente fazer. Faça tudo o que Jesus disser. O que Jesus disser, vamos dizer, o que Deus disser, a gente tem que fazer. Jesus cumpriu a lei não foi abolida, mas pela lei a gente aprendeu o que é um pecado. Então esse pecado a gente tem que arrancar da nossa vida para a gente seguir Jesus. Se a gente tem cobiça, a gente tem que tirar a cobiça. Se a gente tem inveja, a gente tem que tirar a inveja. Se a gente tem raiva, a gente tem que tirar a raiva. Se a gente é fofoqueiro, a gente tem que tirar a fofoca, porque senão também dá problema. E a gente viu que causa problema, né? E a gente sabe que causa, então a gente pode acrescentar esse problema até nessa reunião, porque causou um problema, causou um transtorno, e esse transtorno vai ser resolvido, mas causou. Então a gente tem que tirar bastante coisa e analisar e fazer elas com calma, mas fazer tudo o que Jesus disser para a gente fazer. Fora disso, não é para nós fazer. Então a gente tem que fazer tudo o que Jesus disse para nós fazer. Jesus nunca vai dizer para ninguém pular de uma ponte ou para alguém passar uma corda no pescoço e se enforcar. Jesus não vai dizer isso aí. Agora, se a pessoa não andar no caminho de Jesus, o diabo ele vai começar a soprar palavrinhas doces, manifestar, porque ele rodeia a gente. Ele está ao derredor, bramando que nem um leão, doido para tragar todos o que ele conseguir tragar. Mas ele vai ter essa oportunidade se a gente der essa oportunidade para ele. Se nós não dermos essa oportunidade para ele, ele não vai conseguir. Temos fatos acontecidos em nosso meio? Temos. Hoje em dia vai acontecer coisas que a gente vai duvidar que pode acontecer do lado da nossa casa, mas vai acontecer do lado da nossa casa.
Do lado da nossa, um já tentou se botar a faca no pescoço, o furinho foi pequeno, chamaram o helicóptero e tudo, mas não precisou. Vai acontecer do lado da nossa casa. Eu tive um irmão que tentou se enforcar 3 vezes. Uma vez nós conseguimos, quer dizer, todas as 3 nós conseguimos, por isso que ele está vivo hoje, né? Mas uma ele já estava até roxo. E ele estava lá sapateando com as pernas, nós só conseguimos levantar ele já estava com um vínculo no pescoço, já estava ficando roxo. Se eu e meu cunhado não chegam naquela hora, pronto. Tinha um irmão a menos. Isso acontece? Acontece. Acontece porque o pecado às vezes toma conta, às vezes a vontade de ter alguma coisa na vida toma conta, o desejo de alcançar alguma coisa toma conta. A gente, eu vou dizer a gente não sabe esperar o tempo certo das bênçãos de Deus, porque Deus tem o tempo certo para todas as bênçãos dele. O que ele tem para o Valmor vai chegar no dia do Valmor, o que ele tem para a Wanda vai chegar no dia da Wanda, o que ele tem, isso é para dizer quantas pessoas nós estamos, tá? O que tem na vida de todos. Já que ela falou de todos, é de todos, tá? Então, senão vai baixar o... Mas vamos lá. Então é assim, o ponto principal dessa passagem das bodas de Canaã, que já até foi dito que Jesus foi tolo em fazer a água virar vinho, pois ele podia ter feito outros milagres, que teve pastores que falaram, isso aí é que falou, mas eu falo pastores. Falou que Jesus é tolo, então ele estava se botando acima de Deus, dizendo que Jesus era tolo, então ele estava acima de Deus, né? De ter transformado a água em vinho. Mas a água em vinho não é o problema é que nós temos que fazer o que Jesus manda. A própria mãe disse isso. No batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desce em forma de pomba, se eu liberava a pomba aí, daí ia ficar meio feio, mas quando desce em forma de pomba, brama a voz de Deus no céu: esse é o meu filho que comprazo. Se a mãe de Jesus já está dizendo que é para fazer o que Jesus manda, Deus naquela hora deu toda a autoridade para Jesus. Então Deus manda também que a gente obedece ao filho dele, que é Jesus. Então nós temos que obedecer a Jesus, fazer o que Jesus manda a gente fazer da melhor maneira possível. Eu às vezes falo o que não é para falar, daí é ruim para cortar, o pastor já até falou isso, mas estamos aí para servir Jesus. Queremos chegar na igreja primitiva, o caminho é Jesus. Queremos alcançar alguma coisa, fazer o que Jesus quer que a gente faça. Obediência ao que ele determinou. Ele determinou em 2 mandamentos, então a gente faz todos. Quem viver debaixo da lei, que cumpra ela toda. Porque quem quer viver debaixo da lei tem que cumprir a lei de capa a capa, não pode faltar uma coisa. E são muitas as leis, eu acho que são mais de 3.000 leis que tinha no Antigo Testamento. Não são poucas leis, são muitas leis. Então Jesus, ele colocou em 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo, ou acima de qualquer coisa, né? E o teu irmão como a ti mesmo. Se fazendo esses 2 na vida da pessoa, esses 2 já vão ser todos. Porque eu não vou querer o mal do meu irmão, não vou cobiçar o que é do meu irmão, eu não vou matar o meu irmão, porque matar o irmão não quer dizer eu dar um tiro nele, ou uma facada nele, que diz que só de eu falar mal dele já estou matando o irmão. Então só de eu falar desse irmão eu já estou matando ele. Então a gente tem que cuidar até nas palavras, porque no último dia nós vamos ser cobrados até no que a gente fala, né? Então vamos se cuidar. E gente, era isso que foi posto para a gente. Não só pela mãe, como pelo pai. E no caso eu estou falando de Deus, não de José, estou falando de Deus. Jesus, ele diz bem claro:
que isso em Mateus, né? Quando em Mateus, que ele é o Senhor do sábado, então, além dele ser o Senhor do sábado, ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo na nossa vida. Então nós não podemos deixar de fazer o que Jesus quer que a gente faça. Vamos remar com esse barco aí, vamos fazer a igreja crescer, vamos tentar, porque eu digo tentar, porque pecar a gente peca todo dia. Vamos tentar ser o melhor possível, tentar discutir o menos possível, tentar ouvir mais do que falar. Eu estou falando tentar, porque conseguir é difícil, mas vamos tentar. O único caminho é Jesus, então vamos buscar Jesus. Vamos jogar as nossas forças todas para buscar Jesus. Se Jesus é o nosso único caminho, é só Ele. Nós não podemos pensar que vai aparecer um mágico ou a lâmpada de Aladim, essas coisas aí. Nós não temos isso aí. Então a gente sabe que uma vez que a gente entrou no caminho de Jesus, é aquele caminho e mais nada, até no último dia. Não podemos nem olhar para um lado nem para o outro, seguir sempre a Jesus. Gente, sem mais delongas aí, essa era a palavra que eu tinha aqui para passar para vocês. Eu espero que deu proveito. Espero que vocês possam estar levando alguma coisa para casa. Mas era isso. Amém?